Boa noite, paz. Mais um sábado de chuva, mas estamos aqui e acredito que Deus ele tem algo para compartilhar conosco, já tem compartilhado, e que os nossos corações possam estar atentos, nossos ouvidos espirituais, nossos ouvidos da alma, do corpo, possam estar atentos à palavra do Senhor, que além das minhas palavras, além daquilo que eu vou estar falando, o Espírito Santo possa estar ministrando de forma individual, particular, aquilo que Ele quer a cada coração. Essa é a minha oração. Amém? Para quem tem acompanhado, eu tenho falado bastante sobre o livro de Apocalipse, e hoje não vai ser diferente, porque é aquilo que eu tenho comido, aquilo que eu tenho ruminado, e aquilo que meu coração queimou de compartilhar essa noite. Então vamos estar abrindo nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 18. Quem trouxe as Bíblias? Apocalipse, capítulo 18. Nós vamos ler todo o capítulo. Como que toca? É uma? É uma. Esse lado aqui do seu lado. Pegar o celular da camisa. Só o celular da camisa. Esse aqui por dentro. Esse aqui dele. Esse aqui fora. Apocalipse capítulo 18, versículos 1 ao 24, diz assim: Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, e tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, cobriu de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados, para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesmo se glorificou, viveu em luxúria, dai-lhe igual medida, tormento e pranto, porque diz consigo mesma: Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus, que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, e com ela se prostituíram e viveram em luxúria, como virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: Ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e planteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra sua mercadoria de ouro, de prata, pedras preciosas, de pérolas, vinho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca mais jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: Ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada a tamanha riqueza. E todo piloto, todo aquele que navega livremente, marinheiros e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade?
Lançaram pó sobre a cabeça e chorando e pranteando gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então o anjo forte levantou uma pedra como uma grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, nunca mais será achada, e voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá. Nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Eu tenho, como falei, tenho me dedicado ao estudo de Apocalipse, e ainda assim eu tenho me surpreendido com a profundidade da mensagem desse livro. É impressionante nós vemos a conexão que ele possui com todos os demais livros da Bíblia. Apocalipse, ele não é à toa que ele está no final da Bíblia, ele possui a Bíblia toda, praticamente dentro dele. Ele faz referências a muitos outros textos bíblicos. E, dito isso, na leitura que nós fizemos, nós percebemos aqui no versículo 1, João ele tem uma visão de um anjo que desce do céu com grande autoridade e a terra se ilumina com a sua glória. O céu, ele representa a morada de Deus. E o anjo descer do céu, ele comunica que ele é um enviado de Deus com autoridade. A terra iluminada com a sua glória comunica a abrangência da mensagem que envolve toda a terra. Sua mensagem é o anúncio da queda da Babilônia. A Babilônia na Bíblia, ela tem sua origem desde a construção da Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11. A Torre de Babel, ela nos comunica do estabelecimento do primeiro império que a humanidade viu. Também fala sobre a tentativa do homem de alcançar a Deus com as suas próprias forças, pelos próprios méritos. Ou ainda, ela representa uma tentativa do homem de ser igual ou ser Deus, o próprio Deus, tomar o lugar de Deus. Ela é um reflexo da queda do homem, do pecado, da rebelião contra o Criador, do querer ser independente de Deus, de ter o poder em suas mãos. Eu ouvi uma vez também falar que uma das razões também para que o povo de Babel construíram a torre foi para que eles pudessem fugir se porventura viesse algum outro dilúvio, se Deus mandasse. É interessante pensar sobre isso, e isso também faz sentido com tudo aquilo que a gente já falou sobre a Babel, sobre a Torre de Babel, que tem origem, que dá origem à Babilônia, né? Essa tentativa do homem de ser independente de Deus, de não precisar de Deus, de querer fazer as coisas, querer ser o próprio Deus. Babel é sinônimo da soberba humana. Se Deus não intervisse como ele interviu, a maldade tomaria conta da humanidade. Porque o homem sem Deus é trevas. Eu e você, sem Deus, somos trevas. Nós precisamos entender isso. Ai de nós sem Deus, miserável homem que nós somos, miseráveis, humanos, pecadores. Nós seríamos como os animais, guiados pelos nossos instintos. Então, nós precisamos ter, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é isso, nós precisamos de Deus. O homem sem Deus, ele é trevas. Babilônia na Bíblia também nos remete ao Império Babilônico que surgiu lá na Mesopotâmia, na região que hoje fica mais ou menos onde é o Iraque, o país Iraque. Ele foi o império que afligiu o povo de Deus, o povo de Israel do Antigo Testamento. Ele foi o povo que destruiu o templo de Salomão. Trouxe juízo, que foi uma permissão de Deus para o povo de Israel. O povo de Israel foi necessário ele passar por esse juízo. E eles levaram cativos, escravos, o povo de Israel, lá para a Babilônia, onde eles ficaram por um período de 70 anos, antes de voltar para o território de Israel. E se tornou na Bíblia, Babilônia se tornou na Bíblia,
o exemplo daqueles que perseguem o povo de Deus. O exemplo da maldade. Tanto é que nós lemos lá em Abacuque, que fala assim, o livro de Abacuque é interessante que o profeta fala, Deus, como é que pode um povo que é pior do que a gente está fazendo mal para nós? Como é que pode isso, Senhor? Você não está vendo isso? Aí Deus fala, calma, você não está entendendo, Abacuque. Ainda você vai ver o que vai acontecer com a Babilônia. E por fim, nós conhecemos na história que o juízo para a Babilônia também aconteceu. Deus usou a Babilônia para trazer juízo para muitas nações, mas por fim ela também sofreu o merecido juízo. Trazendo para o livro de Apocalipse, Babilônia representa todo o sistema mundano que se opõe ao Senhor e aos seus planos na terra. Todo o sistema de governo político, ou religioso, ou pessoal, que não tem Jesus Cristo como o Senhor. Então Babilônia, ela pode ser uma representação, em Apocalipse ela é uma representação, de governos dominados pela corrupção, de governos e reis que têm sede de poder, que não se preocupam em saber que Jesus Cristo é o rei, mas querem o reino para si, querem estabelecer os seus impérios, sem se importar com a bondade, sem se importar com a palavra de Deus, e sem se importar que já existe um Senhor, Jesus Cristo. Também representa, como eu falei, religiões, islamismo, hinduísmo e outros ismos que nós conhecemos aí, representa falsas religiões que não confessam o senhorio de Cristo. Tudo isso nesse miolo, todo poder que se levanta e se opõe contra o reino de Jesus Cristo na terra é Babilônia. Inclusive, ela pode estar até mesmo, muitas vezes, eu não falo como uma instituição, mas muitas vezes a ideia, o pensamento, a cosmovisão babilônica, ela pode estar entrando muitas vezes dentro até das igrejas. E até mesmo dentro de mim e de você. Às vezes a gente é influenciado pelo pensamento do mundo e a gente nem sabe. É tanta coisa que acontece, é tantos ismos, feminismo, e ismo, machismo e socialismo. É tantos ismos que a gente acaba trazendo. E nós precisamos ter essa consciência de que também precisamos passar por uma purificação. É por isso que no versículo 4, vamos ler o versículo 4 novamente, fala assim: ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então é por isso que é dito aqui nesse versículo, nós saímos dela. Não que nós vamos sair do mundo ou sair debaixo de um governo, mas nós temos essa consciência que hoje quem governa sobre as nossas vidas não é o presidente do Brasil, mas nós temos um rei, Senhor Jesus Cristo. É a Ele que nós devemos. Não que nós não devemos respeitar autoridades terrenas, porque a palavra fala que toda autoridade ela é instituída por Deus, sendo boa ou má, e muitas vezes Deus usa autoridades más para punir o povo de uma nação. E nós não podemos nos levantar contra. Por mais errado e por mais ruim, por mais corrupto que seja, não devemos nos levantar contra. É pecado. Eu queria falar que era diferente, eu queria ver algo diferente nos governos, mas nós não podemos nos levantar. Isso não quer dizer que eu concorde com aquilo que aquele governo, isso pode ser até dentro de igrejas, pastores, lideranças. Está errado. Enfim, não se levanta contra, você vai cair em maldição. Tem uma frase que marcou a minha vida que fala assim: quando você quebra um princípio, não é quando você... Não, é assim. Se você quebra um princípio, esse princípio mais na frente vai te quebrar. Não é você que quebra ele, é o princípio que te quebra. Então nós temos que entender, querendo ou não, temos que ter esse cuidado. E é diferente, como eu falei, de concordar. A gente tem que falar, Deus, eu não concordo com isso, e não se submeter naquilo que vai contra a palavra. A nossa lei maior é a palavra de Deus. Então se um governo falar assim, vocês não podem mais evangelizar, meu compromisso maior com isso aqui.
Por mais que isso possa me trazer perseguição, isso possa me trazer reveses na minha vida pessoal, né? Trazer algum tipo de situação difícil, mas nossa maior lei é que é a palavra de Deus. É com ela que é o meu primeiro compromisso. Agora sim, se está debaixo da palavra, nós devemos obedecer à liderança de um governo, ou enfim, de onde que a gente está, nos sistemas que a gente está inserido. Enfim, então nós precisamos também passar por esse processo de purificação da Babilônia dentro de nós, do sistema mundano. Para não colocarmos nossa fé, nossa devoção também e esperança em homens. Maldito é o homem que confia no homem. Esse movimento que a gente vê no Brasil da esperança dos evangélicos, querendo uma salvação vindo de alguma autoridade política. Eu não estou falando que está errado, votar, nós temos que votar, a gente tem que buscar e torcer para que um candidato X ou candidato Y vença, porque a gente entende que é o melhor, que está mais perto dos princípios que a gente entende da Bíblia. Mas nossa esperança tem que estar na pregação do Evangelho do Reino. É isso que vai mudar um país. É isso que vai mudar. Novamente, muitas vezes o país tem a liderança que ele precisa ter, que ele merece ter. Se nós fazermos a média da população do Brasil, entre pessoas que não temem a Deus, não vivem para Deus, não sei qual que seria essa média, mas hoje a liderança que nós temos é a liderança, infelizmente, que nós merecemos. E os bons, infelizmente, também acabam pagando o pato por conta daqueles que não são maus, aqueles que são maus, no caso. Embora ninguém seja bom, e Deus ele sabe de todas as coisas, ele sabe o tempo de todas as coisas, e ele institui as autoridades, ele derruba as autoridades, ele faz o que ele quiser. Estão acompanhando, entendendo que o que eu quero comunicar com essa ideia da Babilônia, além de representar governos, representa um sistema de pensamento que também pode estar nos contaminando, e por isso que nós precisamos passar por esse processo de purificação, abrirmos mão da soberba, entregar o controle das nossas vidas e de tudo que temos nas mãos do Senhor. Reconhecer que Ele é o Rei. Por isso que a oração do Pai Nosso, lá no final, fala assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O homem não foi feito para ter essas coisas. O homem, quando ele tem uma posição de governo, isso seja até dentro da família, o sacerdote do lar, nós precisamos entender que nós temos um rei e nós precisamos prestar conta, nós somos apenas mordomos, porque o governo final pertence a ele, a autoridade pertence a ele, o reino pertence a ele. Toda vez que o homem tenta pegar o governo para si, esquecendo de Deus, se colocando no lugar de Deus, cai. É fracasso, certo? O anjo disse: caiu a grande Babilônia. Queria que nós fizéssemos uma dinâmica. Olhe para o seu redor, olhe para aqui, para dentro desse quintal mesmo. Imagine as ruas, imagine os prédios de Maceió. Imagine tudo que você tem visto no seu dia a dia. Imagine esses governos que a gente tem visto no mundo, governos que se levantam contra Cristo. Imagine essas falsas religiões que perseguem e matam cristãos. Imagine o governo da Coreia do Norte, que é o país que mais persegue cristãos no mundo. O mais difícil para ser um cristão é lá. Imagine o islamismo, o mundo islâmico, a religião islâmica. Olhe para o seu redor. Pense nas riquezas acumuladas pelos homens. Pense nas vaidades do mundo. Pense nos diplomas, pense nas carreiras. Pense no prestígio, pense em Hollywood, pense na fama. Tudo isso irá acabar. Tudo isso vai passar. E é por isso que nós devemos almejar algo maior, um tesouro maior, o reino dos céus, a eternidade. Embora nós sabemos que o reino, ele começa aqui dentro de nós, a eternidade ela começa dentro de nós. Vamos abrir nossas Bíblias em
Lucas capítulo 17, versículo 21. Lucas capítulo 17, versículo 21, fala assim: nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então o reino ele começa dentro de nós, ele começa a estabelecer. Então quando nós entramos, entendemos, nós nascemos de novo, recebemos, reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebemos a pessoa do Espírito Santo dentro de nós, o reino ele começa a brotar. E aí a luz que nasce de nós começa a expulsar essas trevas que eu falei lá no começo. Começa a expulsar essas cosmovisões satânicas, diabólicas, cosmovisões mundanas, babilônicas. E ele começa a brotar, até nós chegarmos na eternidade, o dia que o Senhor nos chamar para Ele. Não que nós não podemos ter coisas materiais, ou nós não podemos ter diplomas, ou profissões, ou desejar ter um governo melhor. Mas em tudo isso nós precisamos ter os nossos corações no Senhor, nos submetendo totalmente a Ele. Retirai-vos dela, povo meu. Precisamos colocar nossa esperança no Evangelho e proclamarmos Ele enquanto ainda é tempo. Apocalipse 18, versículos 5 ou 8 novamente, vamos ver. Apocalipse 18, versículos 5 ou 8. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dar-lhe retribuição como também ela retribuiu. Pagar-lhe em dobro segundo as suas obras. No cálice que ela misturou bebidas, misturar e dobrado para ela. O quanto a si mesmo se glorificou, viveu em luxúria, dá-lhe igual medida, tormento e pranto, porque diz consigo mesmo: estou sentada como rainha, viúva não sou. Pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome, será consumida pelo fogo. Porque poderoso é o Senhor que a julgou. E o versículo 20: exultai sobre ela, os céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, meus irmãos, a esperança tem que estar nas coisas do reino. Aqui vai passar. Nós precisamos ter a esperança no Evangelho, e viver esse Evangelho e buscar as coisas do alto. E nessa passagem também que eu acabei de ler, nos chama muito a atenção o fato da vingança do Senhor. E eu acho que é interessante, porque às vezes vocês podem estar questionando: nossa, se vai ser destruído, qual que é o papel da igreja? E a exultação do salvo sobre ela parece algo contraditório com aquilo que a gente vive, com o Deus de amor que nós conhecemos. Até parece algo contraditório com o lema Stop for the One, né, os lemas que nós conhecemos. Parece contraditório, parece que é muito pesado isso aqui. Vamos lá abrir em 1 João, carta de 1 João, capítulo 4, versículo 16. 1 João, epístola de 1 João, capítulo 4, verso 16, diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então parece algo contraditório, mas na verdade a vingança, ela é uma manifestação da justiça por parte do Criador, e de certa forma ela acaba ampliando a percepção do amor que ele possui pelos seus fiéis. Hebreus capítulo 12, versículo 29, vamos abrir? Diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 29, diz assim: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Naum
Lá no Antigo Testamento, no final do Antigo Testamento, vamos tentar achar aqui, esse é mais difícil de achar. Lá pertinho do final, o profeta Naum. Eu perdi a minha marcação aqui. Alguém achou? Perdi minha marcação. Se alguém achou, pode ler. Fala amém, por favor. Qual capítulo desse? Naum, capítulo 1, versículo 1 ao 6. Advertência contra Nínive. Livro da visão de Naum, de Elcós. O Senhor, Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. O seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar, faz que todos os rios se sequem. Baçã e o Carmelo se desfalecem, e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra treme na sua presença, sim, o mundo e todos os que neles vivem. Até o 6? Até o 6. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. Nós precisamos entender que tudo faz parte dos planos soberanos do Senhor. E nós precisamos confiar nesse plano soberano. Isaías capítulo 45, versículo 7 ao 9 diz assim: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Destilai aos céus, dessas alturas, as nuvens, chova a justiça. Abra-se a terra e produza salvação, e juntamente com ela brote justiça. Eu, Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre os outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Então nós precisamos entender, meus irmãos, a justiça, ela faz parte também, é um dos atributos do caráter de Deus, assim como o amor. E a justiça de Deus, ela acaba aumentando a percepção do amor. Porém, nós devemos ter cuidado para não cair no erro de buscarmos vingança nós mesmos contra aqueles que fazem mal contra nós. Deus compartilha com nós, igreja, presta atenção, isso aqui é importante. Deus compartilha com nós, igreja, o privilégio de amar. Inclusive aqueles que nos fazem mal. Romanos capítulo 13, versículo 8. Romanos capítulo 13, versículo 8. Diz assim: A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Lucas, a gente não vai ler, mas também fala sobre o amor, a passagem, o sermão do monte, Lucas capítulo 6, versículo 27 ao 35. Mas, então nós precisamos entender que Deus compartilha com nós, igreja, o privilégio de amar, inclusive aqueles que nos fazem mal. Mas a vingança pertence exclusivamente ao Senhor, e ao seu tempo Ele a executará. Romanos 12, versículo 19, diz assim, o mesmo Romanos que eu acabei de ler, fala assim, no verso 19: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então Deus compartilha com nós o privilégio de novo, Deus compartilha com nós o privilégio de amar. E a vingança pertence ao? Sim. Somente a Ele. Somente a Ele. No Salmo 94 também temos essa ideia.
que na verdade o texto de Romanos, a carta aqui, esse trecho aqui, foi inspirado no Salmo de número 94. Fala assim: ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece, exalta-te, ó juiz da terra, dá pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos? Proferem piedades, falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam a iniquidade, esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança, matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam. E dizem, o Senhor não vê, nem disso faz o caso, Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são os pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso nos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Até aqui. Mas o versículo 23 fala ainda assim: sobre eles faz recair a sua iniquidade, pela malícia deles próprios, os destruirá o Senhor nosso Deus, os exterminará. Então existe um juízo, existe uma vingança. Inclusive, se nós lemos ou estudarmos o livro de Apocalipse, nós vamos ver que até o próprio martírio dos cristãos faz parte dos planos de Deus. E tudo dentro dessa dinâmica que a gente muitas vezes não consegue entender. Mas a vingança, ela existe, mas ela pertence ao Senhor. A nós, como igreja, Deus compartilha o privilégio de amar. Então, irmãos, cabe a nós pregarmos o Evangelho, vivemos ele e nos purificarmos da mentalidade babilônica, que esse é um processo que a gente chama um processo de santificação. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais nós vamos sendo limpos, mais nós vamos sendo libertos, mais nós vamos sendo purificados, mais nós vamos nos parecendo com Jesus, menos problemas nós vamos tendo, menos problemas nós vamos dar para os outros. E mais frutíferos nós seremos. E para você que ainda não é povo de Deus, caso tenha alguém aqui que ainda não se submeteu ao senhorio de Cristo, ainda não se entregou a sua vida a Ele, ainda não experimentou do seu amor e salvação, não confessou com os seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, ainda há tempo. A janela do arrependimento e a da salvação ainda está aberta. Ela vai se fechar um dia. A porta da salvação, ela vai se fechar. E vai sobrar o juízo para aqueles que não entrarem por ela. E a porta da salvação, ela se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é a manifestação do amor de Deus para a humanidade, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é a manifestação. Tenha em mente, tudo vai passar, tudo é vaidade. Tudo que você tem orgulho, até aqueles seus sonhos, e eu não estou falando como eu falei, não é errado você ter coisas, almejar coisas, mas vai passar. O que vai permanecer é aquilo que é eterno, aquilo que está no novo nascimento que nós temos através de Jesus Cristo. A nossa vida eterna com Deus, que criou os céus e a terra, o Deus que é o Deus que é a fonte de amor. Deus te ama e quer te salvar do mal, do pecado e da condenação eterna. Ele quer nos purificar, Ele quer nos restaurar e por fim nos dar essa vida eterna. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, apresente seu coração diante do Senhor. Não sei até onde essa palavra falou com você, mas que possa haver um entendimento do Senhor, uma iluminação do Senhor nas nossas mentes. Pai, eu apresento essa noite, eu apresento as nossas vidas, eu apresento esse culto, eu apresento, Senhor, tudo que
temos, tudo que somos, o Senhor conhece. Diante do Senhor não tem como enganarmos. Nós podemos falar com os lábios, mas o Senhor está vendo o coração. Por isso eu falo, Senhor, tem misericórdia, nos perdoa, Senhor, por toda a vaidade que muitas vezes temos caminhado, Senhor. Por tudo aquilo que muitas vezes ainda nós deixamos tomar conta do nosso coração, Pai. Toda a treva, Senhor, todo temor dos homens, Pai, acima do temor do Senhor, Pai. Todo o reconhecimento dos homens que muitas vezes nós queremos ter. Senhor, são dos nossos corações, e se nós estivermos trilhando esse caminho, Senhor, nos mostre e nos dê essa oportunidade de nos arrependermos, ó Pai. Eu oro, Pai, para que todo sofisma, toda mentira que a gente acredita que é verdade seja quebrada dentro das nossas mentes, ó Pai. Toda sujeira, Senhor, do mundo, toda sujeira do pecado, Senhor, toda sujeira da mentalidade babilônica, Senhor, ela venha, Senhor, ser iluminada, Senhor, e limpa dentro de nossas vidas, ó Pai, nos quartos escuros, Senhor, dentro de nossas mentes, nossos corações, ó Pai. Sonda-nos, ó Pai, nessa noite, e nos purifica, Senhor, nos purifica, nos capacite a permanecer no Senhor. Que em nós, ó Pai, também não haja sentimento de vingança, que em nós, ó Pai, esteja a consciência de amarmos, Senhor, e não nos vingarmos, e entender que, por mais que uma pessoa pareça ter a aparência que é essa aí, nós não podemos nunca falar que essa pessoa não tem jeito, porque o Senhor é aquele que é poderoso para mudar o coração. O Senhor pode fazer qualquer coisa, Pai. E a gente na missão tem visto isso. Muitas vezes os improváveis são aqueles que te recebem e a gente não espera, e aqueles que a gente acha que vai receber não vai. Enfim, Pai, é mistério do Senhor. E que realmente, Senhor, o Senhor possa nos encher desse amor, Pai, como igreja, e possamos continuar, Senhor, nesse processo de purificação, de santificação, a fim de sermos frutíferos. Não nos enganarmos, Senhor, com o sistema dos homens, para colocarmos nossas esperanças, Senhor, em homens, em governos, em riquezas, em vaidades, ó Pai. Tudo vai passar, tudo vai ser consumido. Só o que vai permanecer é a Tua verdade, a Tua palavra, o que vai permanecer é a Tua salvação, Senhor, para aqueles que receberem. E eu oro, Senhor, se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida ao Senhor, que não reconheceu o Senhor como o Senhor sobre todos os senhores, Senhor da sua própria vida, Senhor e Salvador de todos os pecados, aquele que por meio do qual nós podemos ter acesso à vida eterna, que o Senhor possa estar tocando esse coração, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito, não, Senhor, por apenas as minhas palavras, ó Pai, mas pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Toca esses corações, ó Pai, toca, Senhor, essas mentes, toca, Senhor, aqueles que o Senhor tem chamado segundo o Teu propósito, Senhor. Nos purifique, Pai, nos perdoe, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.